Opa, tem um câncer aqui, mas está bem no início. Pode-se esperar a evolução da gravidez, o parto para depois o tratamento, ou já começa algum tipo de tratamento? Como é feito dentro desse contexto? Depende do tumor. Existem tumores de urgência aguda. Por exemplo, a leucemia aguda, não tem como esperar. A incidência é grande? Felizmente, graças a Deus, é muito pequena. Mas, por exemplo, pequenas lesões ainda pré-malignas, ou mesmo malignas, mas numa situação muito inicial do colo do útero, por exemplo, frequentemente nós aguardamos sem nenhum tipo de problema. Então é possível aguardar? É possível aguardar também. Sim. Acho que o Leonardo pode falar a respeito, por exemplo, do câncer de mama. Muitas vezes você pode, não é isso, Leonardo? Operar e aguardar para fazer o tratamento complementar. Acho que você pode falar um pouco sobre isso. Ah, sim. Vai ali, faz a operação, te retira ali o tumor, continua. É isso, a gestação corre normalmente. A radioterapia, ela não deve ser empregada durante a gravidez, né? A radiação favorece o risco aí de malformações ou abortamento, então ela tem que ser evitada. A quimioterapia, ela parece que ela é segura aí a partir do segundo, terceiro trimestre de gravidez. Então, nos primeiros 3 meses não é recomendado nem quimioterapia, nem a rádio, mas pode-se fazer a cirurgia. Então, o que a gente pode, se for um tumor inicial, uma gravidez inicial, a gente pode operar, aguardar até o segundo trimestre, iniciar a quimioterapia, que aí já é com o doutor André, esperar e manter em quimioterapia até o final da gravidez. Após o parto, somente que a gente poderia empregar a radioterapia. Esse cuidado com essas gestantes e os familiares, o marido, né, o papai, ou os outros filhos, talvez que porventura essa mulher já tenha, é necessário, né, basicamente, que se monte essa equipe interdisciplinar. Né? O oncologista, o com radio-oncologista, ter um psicólogo também é importante nessa hora. Isso é fundamental. Então, como o doutor Leonardo disse, são vários profissionais que estão ali para ajudar as pacientes. Agora, eu já sou bem mais antigo do que ele, e eu posso dizer o seguinte, nós ultrapassamos uma fase, quando eu comecei a fazer medicina, oncologia, nós morríamos de medo de câncer na gravidez. A gente não sabia o que fazia, a gente achava que tudo ia prejudicar, a tendência era sempre tentar indicar, por exemplo, quando mais precocemente, até mesmo alguns colegas indicavam o aborto para se evitar riscos maiores. O que aconteceu nos últimos 15, 20 anos? A gente descobriu que o problema não é tão pesado assim, que o tratamento pode eventualmente ser feito com uma certa segurança. Então, Sérgio, por exemplo, com técnicas anestésicas mais apropriadas, com suporte na sala de cirurgia, com o pós-operatório feito em UTIs, né? Com a melhoria das substâncias anestésicas, a gente consegue fazer uma cirurgia de muito boa qualidade, com muita segurança nas pacientes grávidas. Então, a gente consegue remover uma tireoide, a gente consegue remover uma mama ou parte da mama, a gente eventualmente consegue fazer uma biópsia, né? Remover, por exemplo, uma massa Então, hoje já não é um assunto que amedronta. Muito sério, não é? Que exige toda a responsabilidade, toda a atenção, mas já não amedronta tanto a sociedade médica mais. E nem a quimioterapia também. Porque a quimioterapia hoje ela até está mais, vamos dizer assim, também individualizada também. O que a gente aprendeu, como o Leonardo falou, realmente o problema são os primeiros 3 meses, as 12 semanas. Por quê? Porque o embrião está se formando. Depois dos 3 meses, a possibilidade da quimioterapia gerar um problema mais sério, como por exemplo má formação, é muito baixo. Então, você evitando algumas drogas, por exemplo, antimetabólicos, eventualmente alquilantes, você fazendo uma seleção de drogas, você consegue tratar essa paciente com quimioterapia com uma segurança bastante apropriada. Então, porque é o seguinte, tem alguns tumores que você pode adiar, mas tem tumores, como eu disse, que não podem ser adiados, né? Por exemplo, leucemia aguda, você não tem como adiar, a paciente vai morrer. Linfoma de alto grau, por exemplo, linfoma de Hodgkin, linfoma Hodgkin. Então, muitas vezes você aguarda, você faz um tempinho para passar as 12 semanas, a partir daí você entra com tratamento com bastante segurança, evitando algumas drogas, a gente faz uma seleção de medicamentos e aí antecipa um pouco o parto. Então, hoje... Normalmente, então, esse parto ele é programado. Ele é programado para ser feito antes. Não chega às 39, 40 semanas. Hoje em dia, com toda a segurança, você pode fazer esse parto mais ou menos com 34, 35 semanas. Você matura o feto. Exatamente. E faz com toda a segurança. Então, o que a gente tem assistido, o que a gente tem lido na literatura, o Leonardo pode confirmar, cada vez mais a gente tem crianças extremamente saudáveis nascendo de mamães que tiveram câncer durante a gravidez. Felizmente, graças a Deus. Agora, Leonardo, então, dentro desse processo aí,
esse tratamento quimioterápico aí, quando necessário, né, ou indicado aí, como que ele é feito, assim, como que ele é aplicado ali àquela gestante? Depende, claro, das semanas, mas como que ele é trabalhado ali no curso dessa gravidez, no caso, por exemplo, de uma leucemia? A questão da quimioterapia aí já é a área do Dr. André, né? Tá lá? A minha é a radioterapia. Radioterapia. Aí o manejo das drogas, dos quimioterápicos é com o oncologista clínico. Mas então né, vamos aí na sua, então. A radioterapia, o quanto ela também se faz segura para o bebê? Porque a gente sabe que ali não tem como dosar. Sim, né? sim. É difícil de dosar, né? E é difícil de testar. Como é que você vai testar a radiação no feto? O que a gente tem de estudos, né, são sobreviventes da bomba atômica. Olha. Então, os japoneses de Hiroshima e Nagasaki, que a gente sabe que nas primeiras semanas, as mães expostas à radiação nas primeiras semanas, houveram abortamentos. Depois de 12 a 15 semanas, existe um risco alto de malformações, microcefalia, retardo mental. Então, a radiação ela deve ser evitada, né? Então, qualquer dose de radiação pode gerar uma mutação e afetar o feto. Por isso que a gente espera finalizar. No caso, aí é toda a precaução possível, né? Mas também toda a responsabilidade para até retardar, se for o caso, o uso, né? No caso aí da radioterapia. Realmente. Agora, quanto à quimioterapia, doutor? Bom, normalmente a contraindicação absoluta, como o Leonardo falou, é a radioterapia e a hormonioterapia. A hormonioterapia também deve ser evitada a todo custo, sob pena de provocar, inclusive, efeito teratogênico, ou seja, nascimento de crianças com malformação, parto prematuro, etc. Agora, a quimioterapia, como eu disse, então o que a gente faz? A gente adia a radioterapia. Muitas vezes, hoje, a gente substitui a rádio, que seria o tratamento padrão, pela quimio, porque a quimio é muito mais segura do que a rádio. Mais individualizada também. Exatamente. Então, vou te dar um exemplo. Existem vários relatos na literatura de pacientes com câncer de colo de útero bastante avançados, em que o tratamento padrão seria radioterapia ou radioterapia e quimioterapia. O que eles fizeram? Eles não irradiaram as pacientes, não operaram, porque, né, obviamente, isso resultaria na perda do concepto, e fizeram quimioterapia com 2 drogas, cisplatina e paclitaxel, ou carboplatina e paclitaxel. O tumor regrediu parcialmente, a paciente foi levada a pré-termo, foi feita a cesariana, os bebês nasceram sem nenhum tipo de problema, e aí após foi feita a complementação com a radioterapia. E com sucesso absoluto. Então, a gente tem margem hoje para manobrar esse tipo de situação, entendeu? Então, por exemplo, um linfoma, então a gente começa com a quimioterapia, espera a gravidez se tornar segura, faz, por exemplo, a cesariana, e aí, no segundo momento, você faz a radioterapia. Câncer de tireoide, mesma coisa. Muitas vezes a paciente precisa de operar e precisa de iodo radioativo, iodo 131, para completar o tratamento. Então, você opera, remove a tireoide de forma segura, passa toda a gravidez e depois, quando já tiver o parto, a partir dali, você completa com iodo radioativo. Obviamente, elas não podem amamentar, porque esse material passa pelo leite. Já né? é tóxico aí. Então, a literatura é recheada de casos extremamente bem-sucedidos. É por isso que eu te falei que a gente perdeu um pouco o medo. A gente tinha muito medo. Hoje a gente continua tendo, mas menos. Antes não tinha o norte, agora já tem pelo menos. Exatamente. Né? Agora, Leonardo, uma outra pergunta também. Vamos voltar um pouquinho ali. A mulher, hoje, o número, a incidência de câncer nas mulheres aumenta. O de mama, de tireoide, colo do útero, né? Por esta ordem, inclusive. A gente vê, por exemplo, algumas mulheres que ainda não geraram filhos. E, às vezes, elas têm, né, desenvolvem esses tipos de câncer. Aí eu pergunto, durante o tratamento, é possível uma mulher engravidar? Depende geralmente a gente não recomenda, né, engravidar, principalmente porque a radioterapia, ela afeta também o ovário, afeta o testículo, então afeta os espermatozoides e pode gerar espermatozoide mutado, óvulo mutado. A gente recomenda esperar 6 meses depois do tratamento para engravidar em relação à radioterapia. Nesse meio período, essa mulher, né, no caso aí, ela pode
está tomando anticoncepcional, que aí é uma questão hormonal. Ela pode, deve, não deve, também varia de caso a caso? Depende do tumor. Se for tumor de mama, não. Não. O tumor de mama, o anticoncepcional pode aumentar o desenvolvimento ou o risco. Então, para câncer de mama, a gente recomenda métodos de barreira. Por exemplo, preservativo, por exemplo, diafragma, etc. Mas para os demais tumores, sim, inclusive é desejável. Então, por exemplo, o doutor Leonardo falou, a radioterapia você tem que esperar de 6 meses a 1 ano, quimioterapia 6 meses a 1 ano para a gravidez. Hormonioterapia, por exemplo, se a mulher já tomou, por exemplo, tamoxifeno durante 5 anos, ela tem que esperar pelo menos 3 a 4 anos. Por quê? Porque aí, nesse caso, nós estamos fazendo uma prevenção de má formação, de teratogênese, etc. Né? Agora, e se a gravidez ela aconteceu durante um tratamento? Quais são as linhas para se tratar? Ela aconteceu durante um tratamento. Então, a mulher já sabia que estava grávida, talvez por essa questão de não estar tendo ali, tomando o anticoncepcional, na relação, engravidou. Qual é a linha a ser tratada nisso aí? Isso aí é muito importante. A gente sempre, antes do início da radioterapia, a gente pergunta se tem riscos da paciente estar grávida e a gente orienta que durante o tratamento e depois de 6 meses ela evite de engravidar. Nunca aconteceu comigo o caso da paciente engravidar durante o tratamento, mas seria uma situação bem apreensiva, né? A gente teria que orientar a paciente que existe risco do feto dela nascer com má formação ou até abortar por conta da radiação e teria que discutir com a equipe a possibilidade de até interromper a radioterapia e passar para a quimioterapia até o final da gravidez. Para levar aquela, conduzir aquela Como é que a gente evita isso? Toda mulher, isso é uma regra em oncologia, uma regra que a gente ensina desde os estudantes. O beabá. Qualquer mulher em período fértil, antes de você começar qualquer tratamento oncológico, a primeira providência é o teste de gravidez. Teste deu negativo, ela tem parceira, etc, etc. Você vai pedir um colega ginecologista para orientá-la como a melhor forma dela fazer a anticoncepção. E só depois você vai iniciar o tratamento, para você evitar essa situação. Porque se você não evita, aí nós vamos cair naquele problema. Você vai ter uma paciente com câncer nos primeiros 3 meses, nas primeiras 12 semanas. Que é a fase de maior risco. Que é uma fase muito, muito complicada. Então, o certo, antes de qualquer tratamento, você tem a obrigação de pedir o teste de gravidez. Agora, qual o tipo de câncer que pode acometer uma mulher que pode prejudicá-la ou pode impedi-la de, num futuro, gerar filhos? Olha, qualquer tipo de quimioterapia, ou quase todo tipo de quimioterapia, pode prejudicar a paciente futuramente ter filhos. Então, hoje a gente tem algumas alternativas. Uma delas, que eu acho ainda muito arriscada, é você suprimir a função ovariana durante a quimioterapia. Você coloca o ovário para descansar enquanto você faz a quimioterapia. Depois que termina, você volta esse ovário para o funcionamento. Os números da literatura não me convenceram, Sérgio. Eu não acho, embora os estudos tenham sido considerados positivos, eu não acho que isso funcione. A minha experiência com isso é muito ruim. Os colegas que trabalham com fertilização, etc., eles têm outras opções que eu acho muito mais razoáveis, que seria o congelamento do óvulo, né? E o congelamento do próprio ovário. Eles retiram um pedaço de ovário, congelam e depois fazem a fertilização, ou então reimplantam esse ovário quando terminar o tratamento. Qual que é a diferença das duas situações? Um período médio aí, depois aí de um tratamento para se pensar numa gravidez, um período médio é de 3 anos? Em torno de 2 anos e meio a 3 anos, 2 é o mais anos a 3 seguro. anos, mais seguro. Tem sido feito antes, mas eu acho ainda um pouco preocupante fazer muito precocemente. Então, qual que é a diferença? Só rapidamente. O problema de você retirar os ócitos, né, os óvulos, e congelar, é que você, para fazer isso, você tem que estimular esses óvulos. E você tem que estimular isso com hormônio. E se ela tiver um câncer de mama, por exemplo, isso vai repercutir negativamente no tumor. Já quando você remove um pedaço do ovário, congela e depois você implanta, ou eventualmente já faz até a fertilização e congela, etc., você teoricamente não precisa de dar hormônio. Então é muito mais seguro. Então,
Cada caso é um caso, esse assunto não é meu, nem é do Leonardo. Depende também da A gente vai evolução do convidar próprio um colega especialista em fertilidade e fertilização para nos orientar. A gente não tem essa formação para orientar paciente. Muito bom, gente. E para registrar aqui uma participação aqui da Isabel Oliveira, do bairro Glória, aqui de Belo Horizonte. Eu vou passar essa pergunta aqui para o doutor Leonardo, só para apoiar a nossa telespectadora aqui. O aumento da incidência do câncer de tireoide está diretamente ligado ao de mama, por exemplo, devido ao não uso de coletes protetores anti-raio-x na região? Existe essa teoria, eu nunca li a respeito de nenhum estudo realmente que comprove essa teoria. O senhor já leu, doutor? Já. Antigamente, a técnica de mamografia... Antigamente havia dois problemas. Primeiro, as doses que você irradiava para conseguir a mamografia eram muito altas. Hoje em dia, com a tecnologia da mamografia digital, essas doses reduziram bastante. Mas mesmo assim, existe uma proteção que é obrigatória. E que tudo, você sabe como é que é o Brasil. Nem sempre as pessoas seguem as regras de segurança. Então, quando essa proteção ela é colocada e a técnica é feita de forma correta, a radiação da tireoide é praticamente zero. Mas, infelizmente, tem documentação na literatura que os locais onde são feitas essa mamografia não respeitam essa regra. Então, há trabalhos mostrando a associação de mamografias periódicas com aumento do risco de câncer de tireoide. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.